Bom dia, nação rubro-negra. Bom dia, boa tarde, né? Porque não sei o horário que vocês vão estar assistindo, até de noite. Então, um grande abraço para todos vocês. Aqui é Celso do canal Sou Flá do Urubu. Hoje estou fazendo um programa diferente, né? Que é um react que eu achei interessante compartilhar com vocês em relação a dois comentários de dois grandes jornalistas flamenguistas a respeito do que aconteceu, na vergonha que nós passamos lá em Bragança Paulista, que foi o canal Renato Ilan e o Mauro César no canal da Jovem Pan. Então, já coloco aqui os meus agradecimentos e, claro, os direitos autorais dessas figuras e desses canais que foi ao ar ontem, se não me engano, ontem ou anteontem. E aí eu gostaria mesmo de estar comentando algumas das observações desses dois jornalistas, a quem considero serem de grande importância na formação de opinião da torcida rubro-negra, né? Mas antes de mais nada, produção, solta aí o nosso clipe de entrada. Então, galera, estamos aí de volta. Eu gostaria que vocês dessem o like, inscrevessem no canal, compartilhem esse vídeo com quem vocês conhecem, ajudem o canal a crescer. Nós fizemos um ano agora em maio, ainda somos pequenos, estamos aí com aproximadamente 1.500 inscritos, mas isso é um trabalho contínuo de mostrar a vocês a qualidade do nosso esforço aqui, né, de trazer informação de qualidade, reflexões a respeito do nosso Flamengo. E dentre essas reflexões, claro, está o programa de hoje. E, para não enrolar muito, eu vou começar a passar esse vídeo, que eu acho muito interessante, e eu vou comentar a respeito das observações de cada um deles no momento, e depois eu faço a minha conclusão, né, que aí refere-se à minha opinião, que não necessariamente é a verdade absoluta, né? Quem vai dizer e ter a própria opinião são vocês, no final das contas, né? Eu tenho a minha e eu vou dividir a minha opinião com vocês, mas não significa que ela é a opinião mais acertada na visão de vocês, que são mais importantes. E aqueles que estão vendo esse vídeo, e certamente gravado, eu gostaria que vocês fizessem comentários. Comentem aqui o que vocês acham, se o jornalista A ou o jornalista B falou besteira, vocês têm uma opinião diferente, eu mesmo, em relação às minhas opiniões. Façam seus comentários, é muito importante, eu os leio e eventualmente posso estar comentando e respondendo a vocês. Então, vamos parar de papo furado, né? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês esse vídeo e vamos em frente. O time passou 10 dias sem jogar. Desses 10 dias, 7 foram de treinos. O que treinou o Sampaoli nesses 7 dias? Se um técnico tem 7 dias livres para treinar a sua equipe e ela volta assim, amigo, para mim é caso de demissão sumária. Não há como defender Jorge Sampaoli. O time estava morto em campo, vocês perceberam? Por quê? O que o Sampaoli exigiu desse time nesses 7 dias de treino? Está na cara que ele exagerou no preparo físico. Com aquela obsessão dele de dizer que o time, para jogar como ele gosta, precisa estar voando fisicamente, ele deve ter arrancado o couro dos caras. O que aconteceu hoje? Pegaram um time bem armadinho. O Pedro Caixinha é um bom treinador. Deu um baile no Sampaoli hoje. E os jogadores ficaram correndo, feitos malucos, atrás da bola, e não conseguiam chegar. É interessante esse comentário do Renato, né? Que, ao mesmo tempo que ele critica, ele coloca uma das maiores
assim, recomendações ou pedido da torcida. Nós queremos uma equipe intensa, queremos uma equipe fisicamente aguente o jogo, né? Que é um jogo de intensidade, não existe mais futebol sem intensidade, e nós levamos um tapa na cara do Red Bull Bragantino, que praticou um jogo de intensidade os 90 minutos. Será que os jogadores do Red Bull Bragantino não estavam preparados fisicamente? Claro que estavam. Então, essa crítica do Renato me parece um pouco incoerente com a demanda da própria torcida. Porque se é que o técnico Sampaoli exigiu em excesso fisicamente dos jogadores, será que isso não era uma necessidade? Ele, como qualquer um de nós, não tem acesso à planilha de treinos do Flamengo. Só sabe que o time está treinando em duplo período, que é também uma exigência da torcida, que acha que tem muita moleza e tal. Mas a gente não sabe qual é a carga física e qual é a carga técnica e tática desses treinos. Então, fica um pouco assim, sem muita materialidade, fica muito na paixão. Por isso que às vezes eu não gosto de fazer live pós o jogo, porque a emoção está sempre aflorada. E o Renato ele aflora essas emoções de uma maneira assim bastante exacerbada e já pede a demissão do técnico, mas dizendo que o técnico ele exagerou no aspecto físico porque os jogadores não corriam. Na verdade, vamos ser sinceros, né? Os jogadores eles simplesmente não combateram o jogo inteiro, né? Essa é a minha opinião. Não significa que eles não correram, não, eles não se aproximavam dos jogadores do Red Bull Bragantino. Nenhuma marcação foi feita em cima dos jogadores do Bragantino. Então, assim, eu não sei se cabe esse tipo de observação quanto à cabeça do técnico pensar de maneira irresponsável, treinar o time excessivamente do ponto de vista físico, a ponto de desgastar o time e o time não conseguir produzir o jogo. E tem uma outra coisa, né? Vamos combinar. Futebol hoje exige muita intensidade e muita capacidade física. Então, não é só o Sampaoli, não, desculpe, Renato, mas essa exigência física também era do Jorge Jesus, a quem você admira muito, né? Então, se a pessoa estava mal preparada, não executa o tipo de futebol que foi executado, por exemplo, em 2019, né? Então, Renato, eu acho que essa observação assim, foi muito num viés emocional, e claro, a gente sabe da sua amizade com o Jorge Jesus, para você só serve o Jorge Jesus, ok, mas eu acho que está um pouco enviesada essa tua avaliação. Mas, de qualquer maneira, essa é a minha opinião. Vocês aí, o que vocês acham? Coloquem aí nos comentários e vamos seguindo aqui a nossa pauta. O técnico do Flamengo hoje em dia é uma anta. Ele contratou o quarto técnico posicional para esse elenco que já mostrou, desde lá atrás com o Domenech, que não consegue jogar posicional, que não gosta de jogar posicional, que não sabe jogar posicional. Aqui ele está se referindo, quando ele falou ele já contratou, não é o São Paulo. Ele estava, eu cortei aqui, mas na verdade é o presidente do Flamengo que ele está falando, tá? Ele e o Marco Braz, tá bom? Ah, mas você está parado em 2019. Como eu estou parado em 2019? E há 6 meses atrás, o time do Dorival, jogando funcional, ganhando a Copa do Brasil e a Libertadores. Não, eu não estou parado em 2019, não. Eu estou parado no ano passado, quando, depois de demitir o segundo técnico posicional, que era o Paulo Souza, o Dorival chegou lá, botou as peças razoavelmente no lugar, voltou a jogar de maneira funcional, com altos deslocamentos dos jogadores do ataque e do meio-campo, e ganhou 2 das 3 competições mais importantes do brasileiro, do Brasil. Antes da gente ir para o Mauro César, essa é uma confusão que muitos jornalistas, né, e principalmente o Renato, ele comete com muita frequência ao criticar o futebol assim posicional, né? Uma confusão que parece que depois que
algumas emissoras de TV, alguns analistas de futebol começaram a incutir na opinião pública que o posicional ele é estático. Isso é de uma ignorância, e eu não estou falando do Renato, é uma ignorância no sentido de que as pessoas não parecem que não têm conhecimento. Quer dizer, o posicional ele não significa que os jogadores vão ficar que nem peças de totó, né? De pebolim. Eles, na verdade, eles têm ali algum jogador tem que estar ocupando algum determinado espaço na hora que o time está se movimentando em direção ao ataque ou à parte da defesa, né? Então, efetivamente, tem que ter alguém em algum espaço para que aquele espaço possa ser aproveitado numa jogada. Então, um jogador em um determinado espaço, ele sabe que em outro espaço vai ter alguém ocupando aquele espaço e estará lá pronto para receber uma bola. Ele não tem que pensar, raciocinar muito para saber que naquele espaço vai ter alguém ocupando. Isso não significa que o jogador tem que ficar parado, nem tem que ser o mesmo jogador naquele espaço. É claro que maior frequência, por exemplo, se você tem um lateral direito, um ala, ele vai estar com muito mais frequência ali do que um meia direita. Mas isso não significa que aquele espaço tenha que ser ocupado sempre por aquele profissional. Então, é uma visão um pouco distorcida essa. E, desculpe, mas o próprio o Guardiola, o City, o que mais aquele time tem é movimentação. E ele joga com essa estratégia posicional, né? Com esse modelo posicional. Então, acho que isso aí é um pouco também distorcido e demonstra assim, o uso inadequado do exemplo para tentar firmar uma opinião, né? Então, enfim, eu acho que nessa também o Renato foi um pouco infeliz. Mas, claro, é aquela história. Ele está defendendo um ponto dele, e por trás disso a gente sabe a amizade que ele tem com o Jorge Jesus e o interesse, quer dizer, por gostar do Jorge Jesus, ele quer o Jorge Jesus. Acho que o Jorge Jesus é o único que pode treinar o Flamengo e não importa o que acontece. Agora também vou lembrar, o Jorge Jesus foi para o Benfica depois do Flamengo, né? E como é que ele atuava? Posicional, tá certo? E o Cebolinha, na verdade, atuava como ala esquerda lá no Benfica, tá ok? Então, assim, falta um pouco de consistência, mas ok, é a opinião e a gente tem que sempre respeitar a opinião de qualquer pessoa, principalmente de um jornalista tão conceituado quanto é o Renato Maurício Prado. Vamos agora dar uma olhada no como é que o Mauro ele abordou esse tema, né? O mesmo jogo sobre outra ótica. Mauro César, o que dá para falar depois de uma atuação tão ruim como a do Flamengo de ontem? Mauro, muito boa tarde. Bem, dá para dizer muita coisa. Dá para dizer que foi uma vergonha, dá para dizer que o time do Flamengo foi extremamente indolente, né? Um time com uma conduta inaceitável, né? Eu acho que não dá nem para discutir questões táticas, eventuais erros do técnico. Aconteceram até algumas escolhas equivocadas, porque com uma postura daquela é impossível vencer qualquer partida de futebol, ainda mais diante de um Bragantino que teve uma atuação excelente, né? Excelente, um time intenso, agressivo, marcando muito forte no campo de ataque, finalizando muito. Foi o maior número de finalizações que uma equipe sofreu nesse campeonato. 36 arremates do Bragantino sobre o Flamengo. E foi o maior número de finalizações que o Flamengo sofreu em 10 anos de Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E o time do Flamengo não marcava, não competia, não brigava pela bola, então não teve disputa, não teve choque. Então, um jogo vergonhoso do Flamengo, e acho que, mais uma vez, a bola está com a diretoria. Passa da hora da diretoria do Flamengo fazer algo concreto com relação a um grupo de jogadores que, quando quer, joga, quando não quer, não joga. O Flamengo fica triturando técnicos. Algumas pessoas que eu considero absolutamente fora da realidade continuam apontando o dedo para o treinador, como fizeram antes. Essa aqui é uma clara referência a posicionamentos do Renato Maurício Prado, né? Ele não fala ou não cita o nome, mas um dos grandes carregadores dessa bandeira de demite tudo quanto é técnico é o Renato Maurício Prado. O Renato Maurício Prado pega no pé de todos os técnicos depois do Jorge Jesus. Mesmo
o Dorival, que saiu, que ele elogiou no final do vídeo dele, mesmo o Dorival, o Renato também pegou no pé do Dorival. Então, mostra aqui, para mim, o Mauro está direcionando essa bateria ali para o Renato Maurício Prado. Agora, uma observação é muito importante, gente. O comportamento dos jogadores não é adequado ao jogo e à competição. E isso, sim, é muito grave e é uma vergonha, realmente. Tá certo? Vamos seguir aqui para ver o restante das observações do Mauro. E elas ignoram que o Flamengo teve partidas desse nível, não é a primeira. Teve isso de um ano e pouco para cá, com o Paulo Souza, tá, no começo da temporada, com o Dorival no final da temporada, e muita gente minimizou aquelas atuações bizonhas depois que o time foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Inaceitável derrota para o Avaí, quase perdeu para o Juventude, perdeu para o Coritiba. O time andava em campo, ninguém queria nada. Né? Como é que você é campeão? Imagina, o cara, o campeão de boxe, na luta seguinte, que não vale o cinturão, ele vai e toma um nocaute no primeiro round de um cara fraquinho. Não pode, você tem que honrar o seu título, né? Convenhamos. Até é normal, um jogo seguinte, na ocasião foi contra o Corinthians. E até foi um jogo equilibrado, tudo. O Flamengo tinha alguns desfalques, perdeu por 1-0. Corinthians do Vitor Pereira na ocasião. Ok, Flamengo e Corinthians, uma derrota, tudo. Resultado que não é. Agora, perder para o Coritiba, que brigava para não cair, perdeu para o Avaí, quase perdeu para o Juventude, que estava totalmente desmobilizado. E aquele recorte mostrou o quê? De novo o time indolente. Ah, não queremos mais nada, não estamos mais afim, não. Aí 42 dias de férias. Né? Já estavam de férias naquele momento, extraoficialmente, podemos dizer. Aí teve a atuação ridícula com o Vitor Pereira, contra o Alcas no segundo tempo e contra o Fluminense na final carioca. Teve o Maringá, o técnico era o Mário Jorge, até o interino sofreu com isso. Era o Mário Jorge, o técnico, daquela partida vergonhosa contra o Maringá na Copa do Brasil e agora com o São Paulo. Então você vê que mudam os treinadores, até interino passa pelo caminho e vira e mexe tem um jogo como esse. Será que o problema é só o técnico? Ou é o técnico? Ou são os jogadores? Jorge Sampaoli, na coletiva, ele estava estupefato e constrangido. Ele falou, não entendi, o time não competiu. Alguém acha que o cara treinou 10 dias para jogar daquela maneira? Aí é o seguinte, rapaziada, vamos treinar 10 dias aí. Quando chegar lá contra o Bragantino, todo mundo molenga, ninguém marca, ninguém combate, ninguém desarma, ninguém faz nada. Vamos ficar olhando os caras jogando e vamos tomar de 4-0. Esse é o nosso plano, beleza? Tamo junto, vamos... Claro que não é isso. Evidente que não é isso. Essa é uma outra referência ao comentário do Renato Maurício Prado, né? Essa dizer, alguém acha que o cara ficou tantos dias treinando para chegar lá e entregar o ouro, e o Renato entrou justamente nessa casa, ele treinou, tem que ser demitido, porque realmente eu acho que aí foi uma discussão de relacionamento aí, uma guerra entre ele e o Renato. Então, galera, bom, eu acho que, olhando do ponto de vista de coerência, né, me parece que o Mauro está com uma avaliação um pouco mais centrada, né, porque ele ali está fazendo uma análise, apesar de rubro-negro, fora da emoção. E é uma análise coerente, inclusive, no ao vivo dele depois do jogo. Ele atribui a um certo comportamento inadequado dos jogadores, né, no trato da competição. Jogadores se interessam por determinadas competições e determinados adversários e não se doam totalmente ao jogo. E corrobora isso a entrevista que o Everton Ribeiro deu na saída do campo no intervalo. Todo mundo querendo resolver sozinho, quer dizer, na verdade, isso só dá um testemunho factual de um problema comportamental dos jogadores. Atribuir isso a um técnico A, B, C ou D, eu acho que é muito simplista e é o que sempre se faz. Então, a gente sempre vai ter o técnico demitido da vez, né? E se criou essa coisa, essa aura em cima do Jorge Jesus, como se o Jorge Jesus fosse a solução de todos os nossos problemas. Pode até ser que ele um dia volte e ganhe tudo novamente, mas isso não é uma regra, porque o próprio Jorge Jesus, e as pessoas devem lembrar, na virada do ano lá de 2019 para 2020, ele deu uma entrevista e ele disse: o maior adversário do Flamengo será o próprio Flamengo.
E ele não estava falando que o Flamengo é tão forte que não tem adversário. Ele estava falando justamente desse comportamento dos atletas que estavam cheios de si e de títulos, e se acham inquestionáveis, e eles decidem com quem, como e quando vão jogar. Então, isso é que traz esse tipo de situação. Eu acho que a avaliação do Mauro realmente está mais próxima da realidade que a avaliação do Renato, até por conta de um viés voltado para uma amizade pessoal que o Renato tem com o Jorge Jesus. Claro, uma admiração que aí todos nós temos, inclusive o próprio Mauro tem admiração e considera também o Jorge Jesus o melhor técnico que o Flamengo tem na sua história, se não o melhor, ou um dos melhores técnicos que o Flamengo tem na sua história, mas você não pode definir a história do Flamengo há 6 meses de Jorge Jesus. Isso é que eu também acho que é um pouco demais. E quando você coloca que o Jorge Jesus é a única saída para todas as nossas mazelas, que não tem tantas, porque a gente está ali no grupo do G4 e nada garante que a equipe possa dar uma nova engrenada e assuma a liderança. Nós ainda nem chegamos nem na metade do Campeonato Brasileiro e já se quer demitir o técnico demitido da vez. Né? Isso sim me parece um processo de autodestruição. É a mesma coisa chegar assim, olha, eu estou no G4, perdi um jogo inaceitável, então eu vou demitir o técnico e vou tentar uma aventura, ou seja, criar um prejuízo enorme. Se a gente estivesse falando de um técnico que não é um bom técnico, eu não gosto, nunca gostei do Sampaoli, não pelo aspecto técnico-tático. Eu não gosto das atitudes dele em relação a querer sempre reforços e puxar sempre a linha para os reforços. Ou seja, ele vai tentando, por erros e acertos, achar o jogador que vai se encaixar dentro do seu modelo de jogo. Isso eu acho ruim. Só que até no Flamengo ele não está sendo assim. Né? No Flamengo ele não está com essa sanha, porque eu acho que ficou muito aquela imagem em times que estavam muito, muito desequilibrados, que é o caso do Atlético Mineiro. Ele saiu pedindo um monte de jogador, porque ele não tinha nada na mão. A mesma coisa o Santos, ele não tinha nada na mão. Então, fica essa história de que, porra, parece que o cara só quer saber de reforço. E quando ele chega no Flamengo, que ele tem um plantel já de muito boa qualidade, o que ele tem que trabalhar? Um ou outro para cobrir algumas deficiências e trabalhar no anímico dos jogadores, porque está muito claro que esses jogadores têm algum problema de motivação, o que é inadmissível. Eu estou pelo lado da reformulação desse elenco, mesmo que a gente sofra um pouco. Eu acho que alguns jogadores têm que realmente ou irem para o banco, ou serem, como sugere o Mauro, serem rescindidos seus contratos amigavelmente. Olha, não está dando, e vida que segue, porque não é possível uma equipe entrar num jogo sem competir. E a gente já viu esse filme antes, no Fla-Flu, que foi um jogo absurdo, não esse do 4, mas eu acho do ano anterior, que o Flamengo tinha empatado o primeiro jogo e no outro jogo o Flamengo não tocou na bola. Não tocou na bola. Foi a mesma coisa. Tá certo? Eu acho que era com Paulo Souza, se eu não me engano. Foi um jogo desse tipo. Então, enfim, eu tenho um pouco de resistência de entender que o problema necessariamente está nos técnicos. Porque, cara, esses caras têm uma carreira profissional assim, com muita experiência. O Vitor Pereira, que fez um trabalho ruim, o Paulo Souza, que fez um trabalho ruim, o próprio Sampaoli, que está aí agora iniciando o trabalho, tem 2 meses de trabalho, já querem demitir o cara. Pô, isso é um puta insano, entendeu? Mas esses caras têm carreiras, cara. E trazem aí carreiras reconhecidas. E não só no Brasil, mas internacionalmente. Aí a gente chega aqui porque ele está tendo uma dificuldade aqui, a gente taxa o cara de incompetente. Não estou dizendo que é ou não é, porque eu não tenho essa capacidade
mas eu também não consigo olhar só para o resultado e dizer que o cara é incompetente, porque no resultado influencia ele, 30 jogadores e a diretoria, não é só uma pessoa, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deem um like, inscreva-se no canal e, enfim, compartilhe esse vídeo e deixe os seus comentários. Quem que você acha que nessa discussão de relacionamento aí, quem que você acha que está com a razão? Coloca aí nos seus comentários e um grande abraço e, bom, saudações rubro-negras e esperamos que o Flamengo consiga uma vitória contra o Santos nesse domingo. Grande abraço, galera.